palavra, para que o Senhor fale ao nosso coração. Seja o Senhor usando a vida do nosso irmão e ministrando aos nossos corações. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, o que foi morto e com seu sangue comprou para Deus, homens de todas as raças, línguas, tribos e nações, e para o nosso Deus ele nos fez reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra. Amém? Senhor, eis aí a tua igreja. Edifica-nos na tua palavra, Senhor. Quebra a dureza no nosso coração. Nos faz novamente a imagem e semelhança do teu Filho. Restaura alianças. Mostra-nos, Senhor, os nossos pecados. Traz arrependimento ao nosso coração. Que seja uma noite de conserto em nossas vidas. Nós repreendemos no nome de Jesus todo espírito de engano, todo espírito contrário à santidade do Senhor, que saia em retirada em nome de Jesus, que haja em nós arrependimento, que haja em nós avivamento, que haja em nós a luz da palavra, temor do Senhor, em nome de Jesus, amém. Abra as Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8. O versículo 19 diz assim: o ficar de pé é reverência, é adoração, parece sem importância, mas não é sem importância. Deus é aquele que sonda os corações. No versículo 19 está escrito assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Amém? Em outra tradução aqui na NVI, está escrito assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Na Almeida Corrigida e Fiel está escrito assim, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A King James, o mesmo texto foi traduzido da seguinte forma: a própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. A Almeida Revista e Atualizada diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Amém? Eis aí a tua palavra, eis aí a tua igreja. Há uma promessa do Senhor para nós, Senhor. Nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne e cravaria as tuas palavras em nossos corações. Opera esse milagre mais uma vez em nossas vidas essa noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei,
Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amados irmãos, esse corinho é motivador e ele espelha uma situação que haverá de acontecer. Todos nós vamos ter uma audiência de julgamento com Deus. Nesse dia, como você estará diante de Deus? O que você vai ouvir da parte de Deus que sonda tudo? Conhece todos os seus pensamentos, as inclinações do seu coração, do meu coração. Eu não sei se eu falo falando para vocês ou se eu falo falando para mim. Eu não sei em que qual a forma gramatical que eu vou usar para deixar claro que estamos todos no mesmo barco, irmãos. Mas raciocine. Jesus, depois de fazer todo o trabalho, de vencer o último inimigo que é a morte, e a morte só está aí porque o pecado ainda age em nossos corpos, porque o salário do pecado é a morte. Depois de acabar a morte presa, e nós irmos ao encontro de Deus, porque a Bíblia diz no 1 Coríntios capítulo 15 que depois de tudo, a glória toda será entregue a Deus. E Cristo vai se submeter a Deus, como Ele já se submete. Mas tudo que Ele está fazendo é para a glória de Deus. E Ele vai entregar a si mesmo e a igreja a Deus. E a igreja vai estar diante de Deus. Quando Deus pegar o livro da vida e ficar olhando as suas atitudes e te questionar, ou te aprovar, como você estará? O seu coração estará em paz? Você estará diante de Deus como aquele que cumpriu as suas obrigações para com Deus? Porque é maravilhoso, irmãos, vir para aqui, para essa festa abençoada, esse clima agradável que é a reunião da igreja. E depois esquecer de Deus quando sair da porta. É maravilhoso ser um cristão que espera dinheiro, espera saúde, espera a eternidade, espera a salvação. E acha que vai fazer isso com os pensamentos próprios, com as ideias próprias, como eu acho. O próximo versículo, que é o versículo 20, diz assim: pois a criação foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na Almeida Corrigida, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Na King James, porquanto a criação foi submetida à inutilidade. Na Almeida Revista Atualizada, porque a criação está sujeita à vaidade. Aí você vai para o livro de Eclesiastes, abre aí no livro de Eclesiastes. Eclesiastes fica depois de Provérbios. O capítulo 1, versículo 1 diz assim:
Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Está identificado. Aqui é Salomão que está falando. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Todos nós estamos submetidos à vaidade. Eu quero explicar isso para deixar bem claro para todos nós. Primeiro eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem. Talvez vocês não tenham percebido, mas meu pé é tamanho 44. Tem alguém aí querendo me dar um sapato de presente? Se você for lá na sapataria e comprar um sapato 35, você me abençoou ou você me maltratou? Só é interessante para mim eu receber um sapato que caiba no meu pé. Senão ele não serve para mim. Aí Jesus, ele declara, ele ensina através da sua palavra, porque Salomão não está falando de si mesmo, ele está falando pelo Espírito, porque toda a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito de Deus. Tudo é vaidade, irmão, sabe por quê? Porque assim como o meu pé 44 não vai gostar de um sapato 35, assim um Deus eterno não vai gostar de você se você não se preocupa com a eternidade. Se a sua meta de vida não está alcançar a eternidade. Se a sua meta de vida não está fazer obras que sejam contadas por Deus, que sejam aprovadas, ou seja, se a sua vida não está norteada e baseada em agradar a Deus. Discorrendo aqui do livro de Eclesiastes, você vai ver que ele declara que tudo é vaidade e que ele teve a oportunidade de tudo que ele desejou com os olhos ele ganhar, ele obter. E ele está próximo à morte e agora ele tem que se encontrar com Deus. E eu tenho uma convicção, irmãos, que ele pensou assim: fiz muita coisa nesse mundo, mas poucas coisas eu fiz para a eternidade. Poucas coisas eu fiz para a eternidade. Quando você vê um militar na rua, um comandante de batalhão, um comandante de regimento, um soldado de destaque, se ele fez um ato de bravura, ele ostenta uma medalha. Se ele fez um curso, ele ostenta um brasão. Se ele tem uma patente, ele leva a patente no uniforme dele. E aquela medalha, aquele brevet, aquela patente é fruto de um esforço pessoal, de uma busca, de um exercício, de um sacrifício que ele fez para atingir aquela meta. Quantos de nós entendeu que não tem curso, nem de faculdade, nem curso militar, nem obra social, nem nada que você possa fazer que lhe dê direito à salvação, porque ela é gratuita. A salvação não é porque você se esforçou para consegui-la. Você não pode pegar Jesus e colocar no peito e ostentar como uma medalha, porque você não conquistou Jesus. Você não pode botar Jesus no ombro e achar que ela é o sinônimo, a expressão do seu cargo. Assim como eu não posso me gloriar por ser o pregador ou por ser evangelista, nem o pastor pode se gloriar por ser pastor, nem você pode se gloriar porque é crente. Porque tudo é pela graça.
Ninguém conseguiu. É Deus quem opera em nós, tanto querer quanto fazer, segundo a boa vontade dele para conosco. Mas uma coisa é certa. Ô Jesus, deixa eu falar com eles entendam. Não deixe que algo seja omisso daquilo que o Senhor colocou na minha mente, daquilo que o Senhor quer falar. Moisés estava com o rebanho do sogro. E ele viu de longe uma sarça ardendo. E ele foi ver aquela maravilha ardendo. E de longe Deus disse: não chegue aqui perto, Moisés, porque o lugar é santo. O que é que Deus estava dizendo? Se você chegar perto de Deus na impureza do pecado, você vai ser consumido pelo fogo, porque Deus é fogo consumidor. Mas a Bíblia diz que um homem foi se batizar no Rio Jordão, e sobre ele veio o Espírito em forma de pomba, e uma voz clamou do céu: eis o meu filho amado, em quem tenho prazer. E o nome desse homem é Jesus Cristo, porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, mas Jesus Cristo, ele é santo. E essa vaidade a que foi submetida a sociedade, a raça humana, não seduziu Jesus Cristo. Ele viveu sem pecado, porque tudo o que ele fez foi para a glória de Deus. E o livro de Romanos está nos chamando assim, ó: toda a criação espera ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, nós precisamos ser imitadores de Cristo. Porque diferente do mundo que foi submisso à vaidade, à inutilidade, ou seja, é o sapato que não cabe no pé de Deus, nós achamos em Cristo a forma que cabe em Deus, que é Jesus. E temos que aproveitar essa oportunidade, irmãos, e crescer nesse conhecimento de Cristo, e se libertar dessa vaidade, se libertar das concupiscências do mundo, dos desejos do mundo. Para onde você está apontando os seus filhos? Para onde você está apontando a sua vida? As suas metas, os seus objetivos, eles estão de acordo com aquele que vai para o céu ou com aquele que vai passar a eternidade na terra? Porque sim, poucos de nós estamos pensando em morrer. Poucos de nós aceitamos a morte como algo a ser vencido, a ser enfrentado, e que temos que nos preparar para vencê-la. E só a santidade vence a morte, irmãos. E só há santidade em Jesus. Vai estudar o livro de Moisés, a vida de Josué, vai estudar os grandes heróis da Bíblia. Todos pecaram, todos tinham um pouco de Jesus, mas não tinha tudo. Mas aqui e em todo lugar onde se reúnem no nome de Cristo, Cristo está aqui, querendo colocar em você a personalidade dele. Estamos ficando distraídos com diversas coisas, as concupiscências dos olhos estão tirando de nós o foco de Deus, que é fazer uma família de pessoas iguais a Cristo. Versículo 18 de Romanos diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse mundo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que glória é essa, irmãos? É Cristo em nós, esperança da glória, não é outra coisa. Temos que sair do domínio da vaidade, temos que sair do domínio das coisas terrenas,
e passar a se deixar dominar pelo Espírito Santo de Deus. No livro de Atos, capítulo 2, fala sobre o batismo do Espírito Santo. O povo estava lá reunido, 120 no cenáculo, e de repente um vento impetuoso e línguas como de fogo para cada um. De onde veio esse fogo? De onde veio esse vento impetuoso? Lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo entregou o Espírito dele a Deus, e Deus distribuiu para a igreja. E não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas estão andando segundo o Espírito Santo. Ah, amados irmãos, conversa com um cristão, meia hora. Ou ele diz que você é pecador, ou você descobre que o homem tem uma crença distorcida. Os púlpitos não estão mais buscando o céu, estão buscando mais a glória terrena. A glória terrena é um sapato que não cabe no pé de Deus, irmãos. Só Jesus Cristo é a forma que cabe em Deus. Não existe outra forma. Não existe outro alvo, outro objetivo. E Jesus, ele falou várias vezes que ele estava falando como Deus mandou falar, ele estava ensinando como Deus mandou ensinar, e ele tinha que tratar dos negócios de Deus e não dos negócios da vida dele. Por que nós, quando somos abençoados financeiramente, nós não estamos mais pensando em usar o que ganhamos para a glória de Deus? Eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de ser um médico que não seja vítima da ciência, mas que seja um cristão médico. Um advogado que seja um cristão advogado. Um professor que seja um cristão professor e não um professor cristão. Um gari que não limpe a rua por causa do salário, mas que faça tudo para a glória de Deus. Estamos perdendo o foco do motivo do grande ato de Cristo de se entregar na cruz do Calvário, de ser sacrificado, vituperado. Porque nós estamos pegando a nossa vida, que a gente disse que entregou a Deus, e tomando a vida de Deus e fazendo o que quer. Meu irmão, só tem uma forma da glória de Deus se manifestar. Não se engane com o evangelho da prosperidade, que acha que porque você é rico, você está com Deus. Não, irmão. Você só é cheio de Deus quando você vence o pecado. E quanto mais você vai se enchendo de Deus, você vai observando que há mais coisas a fazer para Deus, e você vai se anulando em todas as atitudes para que a coisa de Deus, a vontade de Deus se manifeste na sua vida, nos seus projetos. E nós estamos vendo uma igreja que está sendo enganada. No livro de 1 João, capítulo 3, no versículo 8 está escrito assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O diabo, irmão, é o pai da mentira. E uma das coisas que o diabo está fazendo é colocar diante da igreja de Deus, é colocar diante de um mundo
várias religiões e várias vertentes e várias doutrinas. Lá no jardim do Éden, Adão pecou porque Eva ouviu a palavra do diabo mentirosa e acreditou. Agora é uma multidão. E cada multidão recebe uma mensagem do diabo, uma seta inflamada para tirar você do caminho, para confundir a sua mente, para achar que esse crente que está sendo demasiadamente santo, ele é retrógrado, ele é antigo, para quebrar os pilares da sociedade. Irmãos, a Bíblia é tão importante que todas as leis sociais estão baseadas nos 10 mandamentos. Direito à propriedade, roubo, adultério, verdade, mentira, está tudo aqui na Bíblia Sagrada. Daqui sai o fundamento que traz as regras, que traz equilíbrio e paz para os homens. E o inimigo lança várias meias verdades, mentiras, e mentiras dobradas e triplicadas, e gera a mente de um com uma informação, a mente de outro com outra informação, e isso gera uma coisa chamada confusão de ideias. E a primeira coisa que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra é reestabelecer a verdade. Eu sou o caminho e a verdade. Não veio mudar o que estava escrito. Ele veio confirmar o que estava escrito. Mas a gente insiste em conversar com a serpente e esquecer o que Deus mandou a gente fazer. Amados, a morte tem que combater Jesus para vencer a gente. Lá no livro de Apocalipse, ele se apresenta com aquele que tem a chave da morte e do inferno nas mãos. No livro de Hebreus, a Bíblia diz que ele tem um nome acima de todo nome. Agora, se o diabo enganou você, lhe mostrando um Jesus diferente da Bíblia, você está sem proteção. Mas se você mergulhar na Bíblia e esquecer as fantasias e os desejos do seu coração, se livrar da vaidade, das concupiscências e começar a aceitar o que está escrito, você está protegido contra a morte. E aí a obra de matar e destruir não acontecerá na sua vida. Jesus veio desfazer as obras do diabo na nossa vida. O Espírito Santo de Deus tinha ali 120 pessoas, e a Bíblia diz, vamos para o texto para a gente não ficar só nas palavras. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2, a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. A onipresença de Deus está à sua disposição para ter um relacionamento particular com o Senhor. Deus quer encher você com o Espírito Santo. Quantos estão me ouvindo? Para cada um que está me ouvindo, tem uma porção inteira do Espírito para te encher da verdade de Cristo, para vencer a vaidade do mundo, para ser um reflexo de Cristo. E aí você vai manifestar a glória de Deus na terra. Mas a gente tem que se dispor, se despir da velha criatura. Jesus lá em João capítulo 3 disse: necessário vos é
nascer de novo, nascer do Espírito. As distrações estão tirando de nós o tempo de orar, o tempo de louvar, o tempo de adorar, o tempo de servir. Tudo se torna mais importante para alguns do que o reino de Deus. Temos que nos libertar dessas vaidades. Temos que viver a proposta do Senhor. Amados irmãos, no livro de Apocalipse, para terminar, em breve estaremos no Kairós de Deus, onde a eternidade não tem ponteiros. Capítulo 5, versículo 8, está escrito assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Você fala aqui no seu quarto trancado, e você fala segundo o espírito da vaidade: me dê isso, Senhor, preciso daquilo, Senhor. E Deus vai lhe dar, porque Deus é bom, mas você continua pedindo, porque a vaidade ela é insaciável. Aí você nasceu de novo, e você faz assim: Senhor, me faz cuidar das coisas do céu, me faz amar o Senhor mais do que eu amo a mim mesmo. Baseado nesse amor, me faz eu amar ao próximo como a mim mesmo, para que eu conduza o próximo à salvação. E Deus está olhando para você e está dizendo assim: esse daí está entrando no caminho. Parou de me pedir as coisas que vão acabar e que não servem para mim, e passou a me pedir por salvação dele e dos outros. Agora ele está buscando aquilo que me interessa. E eu não estou lhe dizendo para você abandonar suas atividades seculares, porque foi Deus que criou o trabalho para a gente fazer. Eu estou falando para você priorizar o reino de Deus. E aí ele diz assim em Mateus 6,19: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Versículo 20: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. As suas orações estão lá lhe esperando, se elas foram as orações que Deus queria que você fizesse. Se os propósitos das orações não foi apenas para saciar as suas necessidades, mas foi também para zelar dos cuidados de Deus. Eu não preciso que você entenda errado e ache que eu estou dizendo para você parar de orar por suas necessidades. Não é isso. Mas tem gente que não consegue enxergar Cristo mais, porque a vaidade consumiu o seu ser. E Deus veio desfazer as obras do diabo na sua vida hoje. Pedro negou Jesus 3 vezes, e Jesus foi lá consertar com Pedro. A Bíblia diz que Jesus não vai esmagar a cama que fumega, ou seja, ele está dizendo que enquanto tem vida, tem esperança. Mesmo você com a mente distorcida pelo pecado, ele espera que você seja transformado hoje, que você seja avivado, que você abra o coração para que esse Espírito Santo que santifica e te faz a glória de Deus, que é imitar Jesus, ele frutifique em você. Ah, amados, como é precioso ler o livro de Apocalipse e ver 8:3, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Como é precioso o nosso devocional, como é precioso a nossa mente voltada à leitura da Bíblia, como é precioso a nossa personalidade transformada e as nossas orações serem aceitas por Deus e tidas como preciosas e valiosas. Eu clamo a Deus pelo milagre do novo nascimento em nossas vidas.
Vamos ficar de pés. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 9 ao 11, diz assim: E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jasme, como um cristal resplandecente. Toda a criação espera ansiosa para a manifestação da glória de Deus em nós. E a glória de Deus é Jesus, Cristo em nós, a esperança da glória. Não é um Jesus que está preocupado com a marca, com a grife, com o modelo de carro, com o salário do mês. Não, é um Jesus que está preocupado em agradar a Deus, com marca ou sem marca, com comida ou sem comida, com dinheiro ou sem dinheiro, mas com louvor, adoração, santidade e compromisso com o Pai. Senhor, eis aí a tua igreja, em nome de seu Filho Jesus Cristo. Eu peço perdão a Ti pelos meus pecados. Peço perdão pelos pecados de todos nós aqui presentes. Peço um milagre, Senhor, aleluia, da força, do poder, da glória, aleluia, do fogo do Espírito Santo sobre nossas vidas. Peço ao Senhor que a gente, aleluia, mude o foco do nosso viver, que a gente pare de ser preso às vaidades e às coisas do mundo e passe a olhar para o céu, onde o Senhor está sentado no trono do glória, e o que o Senhor manda é o Todo-Poderoso. Senhor, está escrito que o que é impossível ao homem é possível para Deus. Aleluia! O único que o Senhor perdeu, está escrito, foi o filho da perdição, que foi Judas. Nós nos declaramos inúteis se fizermos a vontade do mundo, mas nós queremos, Senhor, fazer a tua vontade. Muda o nosso ser, enche-nos do Espírito Santo, expulsa essa natureza pecaminosa dos nossos corações, trata a nossa vida, dá-nos a alegria de viver a tua palavra. Clama-te por socorro por todos nós. Em nome de Jesus fazemos essa oração a ti. Recebe, Pai, em nome de Jesus.